Olá, boa noite. Estamos aqui, vamos ter um debate muito especial hoje da mostra Nous Cosmopolites, os subúrbios do cinema francês. E hoje vamos realizar esse debate muito especial, bastante inédito, trazendo aqui o Jérôme Baron, diretor artístico do Festival Trois Continents, e que fez essa seleção super especial. Por favor, fique à vontade. E também o Alex Medrado, que é professor do Instituto Federal de Brasília, do Campus Recanto das Emas, e que tem uma pesquisa no cinema periférico daqui, do Distrito Federal. A ideia é fazer um bate-papo, uma troca sobre esses dois cinemas. A gente está vendo aqui o cinema francês, mas fazer esse diálogo. O Jerome tem uma longa trajetória em curadoria dos filmes do Sul Global, então acho que vai ser muito interessante a gente falar desses cinemas das bordas, dos subúrbios. E muito obrigada pela presença de vocês. Não sei quem começa entre você e eu. Você pode começar. Não, talvez retomar um pouco a ideia dessa programação. São 10 filmes, então é uma seleção muito restrita, limitada, dos filmes que tocam nesses assuntos sociais e históricos da sociedade francesa, porque um conjunto elaborado do fim dos anos 50, provavelmente o processo iniciou aí, até agora representaria mais ou menos 350 filmes, 400, apesar de considerar que a paisagem dos subúrbios em França foi também uma dos lugares preferidos do cinema francês dos anos 30. Todo o cinema realista, poética francês tomava lugar nesses arredores, mas especificamente do norte ou do sul de Paris, e eram decorações de destaque, uma boa parte dos filmes dos anos 30, em que, de uma certa maneira, o povo, as classes populares e operárias entravam nas representações cinematográficas. O que mudou é a estrutura dessa paisagem depois da Segunda Guerra Mundial, e de maneira ultra acelerada. Estamos aqui numa cidade que foi construída entre 56 e 60 pela primeira parte, mas aconteceu uma trajetória urbanística um pouco similar em França, com menos ambições, acho eu, do que em Brasília, e porque havia muita gente sem alojamentos, e correspondia a um momento, uma temporada de reindustrialização acelerada da sociedade francesa. E também fomos chamando uma mão de obra nova para fazer com que esse projeto industrial se torne competitivo e eficiente. E essa mão de obra, por muita, vinha das ex-colônias, África do Norte e África subsaariana, para uma grande maioridade. País, no torno dos fim dos anos 50 e 60, recentemente independentes, depois de uma guerra terrível em Argélia, mas isso não foi o primeiro movimento de imigração em França, porque a França se pode definir também como um país de imigração quase permanente, e do fim do século XIX até esses anos 50. O que mudou na representação da imigração e que, pela primeira vez, os migrantes não eram brancos. A única coisa que mudou, porque as vagas precedentes eram polacos, belgos, italianos, em número bastante elevados, e portugueses. O espanhol, nos anos 30, foi uma mudança enorme da Espanha para a França por causa da guerra civil em Espanha. Da parte da Catalunha, mudaram mais ou menos, País Basco e Catalunha, acho que foram perto de 2 milhões de pessoas.
o que é uma vaga migratória bastante elevada. Mas a primeira vaga importante do século foi, mesmo no início do século, 1902 até 1908, entraram em França perto de 5 milhões de italianos. A França, nessa altura, só tinha 35 milhões de habitantes, imagine. É muito importante, mas essa integração foi muito mais rápida, apesar de dificuldades sociais e tudo, e num racismo anti-italiano precoce, porque eram católicos europeus e tínhamos uma fronteira e uma história comum. O resto foi mais complexo, por causa da perca das colônias, de um racismo ambiente que permaneceu até hoje e que hoje em dia é mais alto do que nunca, provavelmente. Não sei o que vai nos acontecer daqui a 1 ano e meio nas eleições presidenciais, mas sinceramente estou terrorizado. Mas como o cinema francês negociou em termos de representações, e não do ponto de vista social ou histórico, mas precisamente estético, essas representações, isso que interessa muito, porque variou de maneira muito importante até os anos 60, que acompanhavam esse processo de maneira mais através de documentários. Houve uma segunda vaga, para mim, mais importante nos anos 80 e em torno dos anos 90. Dois exemplos cineastas que não estão presentes aqui, Mehdi Sharef e Malik Shiban, que foram provavelmente dois dos primeiros nomes, mas através do filme eu me sinto muito mais próximo do Malik Shiban, por exemplo, porque o que ele está a contar é o que vivi quando eu era adolescente. Porque todos os personagens do filme são os meus amigos. Todas as coisas que eles fazem nos filmes, eu fiz essas coisas também. O Mehdi Sharef procurou um eixo que qualificaria de intermediário, porque procurou nas suas personagens que em que os franceses se podiam reconhecer, pessoas já bastante integradas com as suas particularidades culturais, mas com uma vontade de criar uma empatia, às vezes um pouco artificial para mim. Enquanto a partir do torno dos 2000, amanhã vocês vão ver Wesh Wesh, Qu'est-ce qui se passe do Rabat Merzamech, ou outros filmes, do torno dos, as coisas se radicalizaram de maneira mais importante em termos de estética, porque os filmes são muito diferentes uns dos outros, e também com uma ambição narrativa, estética e política totalmente renovada, até agora. Há um filme amanhã que é uma exceção do programa, que se chama, em português, Sou Francês e Preto, do Jean-Pascal Zadi e de John Wax, que é um filme que é muito diferente dos outros, porque é um filme, é uma comédia popular francesa, quer dizer, um filme que tinha como ambição de ser um grande êxito comercial. Não foi assim um resultado tão alto, mas apesar disso o filme conseguiu 800 mil entradas, o que não é mal. A coisa interessante no filme do Jean-Pascal Zadi é que todas as personagens do filme, das pessoas que aparecem no filme, atuam o seu próprio papel. Então, quer dizer, são todos estrelas do dito stand-up à francesa, pessoas em que pagamos bilhetes para ver espetáculos cheios todo ano, aparecem na televisão e as pessoas adoram ver esses cómicos do stand-up, que são figuras mesmo muito populares em França. O paradoxo, este é um paradoxo que também traz uma esquizofrenia propriamente francesa, e que ver negros e árabes na televisão a fazer coisas absolutamente loucas,
porque os gajos são mesmo super bons. As pessoas adoram isso, mas no domingo vão votar contra essas pessoas. É isto, eu não tenho explicações, porque trata-se de uma doença coletiva, de género, não sei como que se cura, se há remédio, mas, por exemplo, o Fari, que é uma das personagens principais do filme, do seu nome completo, Fari Lopes Brito, nascido de uma família cabo-verdiana, em França. O pai é médico, a mãe, não sei, é terapeuta, não sei o que faz. O Fari, a popularidade do Fari é uma loucura. Os meus filhos, que têm 19 e 22 anos, estão a seguir todos os movimentos do Fari, porque tem uma maneira de falar da juventude francesa com uma radicalidade e um humor muito, muito, muito negro e amargo, que toda a gente se reconhece dentro da palavra e da maneira de narrar as coisas do Fari. São, por assim dizer, 20, 30, assim, que se tornaram figuras essenciais da palavra livre, aberta, dinâmica e cômica em França, porque estão todos a ironizar sobre os traços mais péssimos da sociedade francesa. E nos filmes aparecem muitos deles. Tomam o seu próprio papel e também tratar da complexidade de ser um ator, uma figura, uma cara popular francesa enquanto negro ou árabe. E todos eles, o filme trata das contradições, assumir-se em si próprio como porta-voz ou não de uma reivindicação mais coletiva. E o personagem principal, que é também o realizador do filme, Jean-Pascal Zadi, no filme se chama JP, então é o seu próprio nome, está a criar uma marcha para os negros da França. Entretanto, ele fez uma série de televisão para a Netflix em que se candidata como presidente da República. Bom, a primeira temporada é muito boa, a segunda é péssima, mas também isso é dizer que se pode tratar coisas cômicas e comerciais e trazer através disso reivindicações políticas extremamente precisas, que demonstram a estupidez e as contradições profundas do nosso sentimento coletivo enquanto comunidade propriamente cosmopolita, porque somos assim. Não podemos negar o que somos. Provavelmente vocês já vieram jogar, até às vezes contra o Brasil, a seleção francesa. Futebol. Os Jogos Olímpicos, o ano passado, a equipa nacional de judô. No último jogo da seleção francesa não havia um branco no terreno, no relevado. Somos assim. Nossa história são consequências de da nossa história colonial, da nossa história industrial, de muitas coisas, e temos que assumir-nos enquanto isso e mais nada, porque somos assim. É a nossa realidade, é a nossa verdade, eu diria. Bom, fiz um discurso, desculpa, fui um pouco longo. Não sei se vocês entenderam tudo o que... Sim. A gente faz uma conversa, então, assim. Eu preparei algumas coisas para a gente falar um pouco da mostra, mas mais na chave, assim, desses cinemas periféricos. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou Alex Medrado, eu sou um homem branco, magro, careca, alto, barbudo, vestindo uma blusa... Que cor é essa? Meio creme, sei lá, meio rosa, e uma calça preta. E eu cresci numa região administrativa aqui de Brasília, chamada Taguatinga. Eu estou falando isso porque a gente estava falando de território, né?
E aí eu também queria agradecer o convite da Dani e da Bia por estar aqui. É a primeira vez que eu estou, como eu posso dizer, nesse espaço do Cine Brasília, aqui no Plano Piloto, na capital de Brasília, nesse lugar de debatedor, enfim, né, que eu acho que é um espaço de privilégio, sim, né. Até meus 22 anos, até meus 20 e poucos anos, eu nunca tinha vindo no Cine Brasília, aqui, né. E muito pouco também no espaço da Universidade de Brasília. Também são espaços que eu posso pensar, que eu estou querendo convidar aqui para o debate, são espaços centrais, que têm uma centralidade de poder. Aqui, porque a gente tem, né, hoje em dia, a única sala de cinema pública que funciona, né, então, no resto das outras regiões administrativas, nós temos salas privadas dentro de shoppings. Então, as minhas primeiras experiências com assistir filmes, a estar nesse estado filme, foram nessas salas. E fico muito feliz por poder estar aqui. Atualmente, eu sou professor de audiovisual, num curso técnico, e agora nessa semana a gente está abrindo o curso superior. Eu estou faltando a minha aula. Obrigado. Acho que realmente é importante dizer, né, que hoje em Brasília, no Distrito Federal, no Recanto das Emas, que é uma periferia aqui do Distrito Federal, a gente abriu um curso superior em audiovisual. E é o primeiro da cidade do Recanto das Emas. E lá não tem uma sala de cinema. E geralmente a gente traz os estudantes aqui no Cine Brasília, e para eles é a primeira vez também deles estarem aqui nessa sala. Para muitos é a primeira vez. Então, eu vou falar, eu estou aqui falando, eu estou um pouco nervoso porque é a primeira vez, eu estou debutando aqui. Então, eu preparei algumas poucas coisas para falar, mas e eu acho que eu estou aqui também porque lá no Instituto Federal de Brasília, lá no Recanto das Emas, em 2019, os nossos estudantes produziam seus filmes de curta-metragem, né? Dentro desse contexto, do quais a gente vai falar aqui um pouco, e eles instigaram a gente sobre aonde eles iriam projetar seus filmes, né? Então, gostaria de parabenizar também assim pela sua curadoria, pelos filmes que a gente pôde ver aqui, porque a partir do momento que os estudantes, eles, como é que se fala? Instigar os professores aonde seus filmes iriam passar, a gente pensou o quanto aquela escola também poderia funcionar como um espaço exibidor, né? Um espaço alternativo de exibição. Então, naquele momento, em 2019, a gente cria, junto com os estudantes, o primeiro Festival Recanto do Cinema Audiovisual na Periferia, do qual hoje eu sou um dos organizadores, junto com um coletivo de professores e estudantes. E aí eu até queria fazer uma menção que tinha uma estudante que veio ver e falou que não pôde ficar para o debate. Eu ia fazer uma menção a ela porque ela foi uma das curadoras da última edição. Mas aqui tem uma estudante egressa que está trabalhando no Cine Brasília. Parabéns aí também por estar ocupando esse espaço aqui também. Chorar não. Esse festival, ele nasce dessas inquietações, né, de onde vão ser exibidos esses filmes produzidos na periferia do Distrito Federal, né? E aí a gente pensa justamente aonde os outros filmes periféricos das outras regiões do Brasil, eles vão ser exibidos, e aí o festival, ele nasce nacional, né? Não panorâmico, porque naquele momento debateu-se com os estudantes a importância de trazer alguns temas e alguns conceitos muito caros para essa produção. E aí a gente tem, digamos, um guarda-chuva temático que acompanha todas as edições, que é pensar esses filmes a partir das suas identidades, da memória e do território,
que eu acho que um pouco dessas relações entre identidade, memória e território são evocados na mostra Nus, Cosmopolites, sim? E aí o festival ele é realizado bianual e dessas 4 edições a gente faz uma seleção a partir dessa chave, sempre com outros temas também, né? Mas que estão entrecruzados e são curados, né? Programados filmes a partir desse núcleo e os estudantes, eles entram num processo que a gente chama de um processo formativo em curadoria e programação. A gente até gosta de falar que lá no Recanto das Emas a gente também é uma escola de curadoria e programadores. E aí os estudantes passam por um processo formativo quando a gente está na pré-produção desse festival, né, ou até antes. E a gente seleciona, a gente dá algumas bolsas para esses estudantes, para eles entrarem no processo de curadoria do festival. Então a gente abre, né, a chamada, e é uma chamada pública onde, enfim, a gente estuda bastante com os estudantes as questões do cinema contemporâneo brasileiro, né, principalmente é uma chave do curta-metragem, e a gente traz alguns desses conceitos, estuda junto com os estudantes, e a gente elabora um documento oficial. E aí, a periferia, ou o subúrbio, mas a chave da periferia, ela aparece não somente enquanto território, enquanto espaço. E aí, olhando para trás, olhando para essa cinematografia contemporânea brasileira, eu acho que tem um pouco a ver também com essa cinematografia francesa, um pouco, muito, né, por experiência anterior, claro, à história dessa cinematografia brasileira, a gente entende que periferia não são só as periferias dos territórios, mas as periferias dos corpos, né, dos tempos e das narrativas não hegemônicas, né, daqueles que sempre foram representados e em algum momento que tem a ver com as políticas públicas aqui do Brasil começam a produzir seus próprios filmes nos seus territórios, nos seus tempos, suas narrativas. Então é uma grande virada. E isso aparece na nossa chamada, na chamada dos filmes, né? Onde a gente descreve que a gente faz um sistema de cotas, onde a gente recebe filmes de pessoas negras, pessoas PCDs, né? Mulheres, pessoas negras, quilombolas, indígenas, né? Pensando nessa reconfiguração do sensível, que é quando esses sujeitos que são dissidentes começam a realizar, né, seus filmes e aí começamos nós a não só exibir, mas poder visualizar esses filmes e esses sujeitos nas telas. Então, e é isso, assim, né, pensando que, enfim, a cinematografia que a gente tem aí de 15 a 20 anos, que começa a ser exibida, eu queria aqui até falar e mencionar, eu acho que eu vou mencionar mais vezes, porque a gente está aqui no Distrito Federal, de um realizador, não sei se você conhece, o Adirley Queiroz. Sim, né? Então, o Adirley Queiroz, para nós, penso que para os outros realizadores aqui do DF também, mas para nós lá do Recanto das Emas acaba sendo uma grande referência quando a gente está falando de cinema de periferia. E como esse cinema de periferia alcança outras telas para além do Distrito Federal. Então tem uma história e tem uma intervenção na história do território na Ceilândia que é muito importante para a gente reverenciar também nesse sentido. Então, penso que alguns desses diretores estão aqui, como o Lady Lee, né, também surge, né, do subúrbio francês e vai produzir seus filmes, são importantes para que jovens e outras pessoas assumam também esses lugares, né, e que eles possam ocupar essas telas. E aí, né, pensando em Brasília, você começou a falar um pouco dessas cidades, são subúrbio ali de Paris, né? Aqui em Brasília também, né, dentro de um projeto moderno, a gente tem também um processo de segregação social muito grande, né? Então aqui a gente está, né, num lugar que
enfim, em várias camadas que a gente possa pensar, né? A distribuição de renda, por exemplo, né? E claro que essa chave da classe, da raça e do gênero, por exemplo, né, enfim, tantas outras, elas vão ser transversais e vão aparecer também nesses cinemas onde a gente vê uma segregação social, não somente no território, né, mas enfim, também se a gente pudesse pensar nos cinemas que são produzidos no Distrito Federal. Enfim, eu queria pensar também, né, o território ou a periferia a partir das chaves também do corpo, não somente do território, mas do corpo, das narrativas e dos tempos que não são hegemônicos. E aí, para a gente falar também dos tempos que não são hegemônicos, quando eu vejo os filmes, as imagens dos filmes, boa parte deles eu vejo que há sim ali um modo de se fazer que são não hegemônicos, que estão operando fora de um modo de fazer hollywoodiano, por exemplo, né? Claro, porque os instrumentos e as práticas são outras, né? Os equipamentos e a lógica são outras. Então também nesse lugar onde a gente pode pensar, porque a formação que a gente dá lá no Recanto das Emas é essa formação, né? Que não é uma formação menor, né? Mas é uma formação onde a gente está pensando outros modos de fazer. Até porque os estudantes não vão ter acesso a uma estrutura e um aparato que se tem em São Paulo, por exemplo, que São Paulo mimetiza, né, o modo de fazer. São Paulo, Rio mimetiza Hollywood. E até mesmo aqui no plano piloto, algumas produções, né, mimetizam bastante esse modo de fazer. Então, assim, trazer um pouco a realidade, não uma realidade, mas que acho que tem uma palavra também importante, como a gente fabula, como a gente inventa futuros a partir do que é possível, né? Que eu acho que está muito também na mostra e nos filmes que foram curados. E aí, eu queria, para não me prolongar tanto, assim, só queria fazer uma, por enquanto, né, que aí acho que a gente passa, né, o microfone para a gente poder também trocar mais ideias, trazendo esse filme que a gente acabou de ver. Eu gosto muito da sequência, que é uma sequência inicial que até porque, né, a proximidade da Guiana com o Brasil é muito maior do que com a França, claro, né? Enfim, né, é um filme que é de um subúrbio, né, mas de uma ex-colônia extramarítima, né? Então da periferia e da nossa própria história. Sim, porque que você mencionou, claro. Porque a fundação da Guiana Francesa é primeiro ligada à escravidão. A escravidão, claro, é uma ex-colônia. E sim. a segunda temporada foi de deportação dos presos franceses sim. que estavam castigados à Guiana em trabalhos forçados. Isto durante quase um século. Então, a ideia era que não deviam regressar para a metrópole, iam trabalhar de maneira forçada e quase todos eles faleceram. Era a nossa Austrália. Os ingleses tinham a Austrália muito mais distante e nós tínhamos a Guiana. E nesse caso, a construção da sociedade já nasce com um grande dano, que é a violência, né? Exatamente, está profundamente localizado lá e a seguir uma certa marginalidade. Hoje continua a ser o caso dessas províncias ultramarinas francesas, como são também a Martinica e a Guadalupe, no Mar Caraíbe. Ou, do outro lado do mundo, hoje em dia estão a chamar para a sua independência a Nova Caledônia, ou então a Reunião, que está no Oceano Indiano, em cima de Madagascar, que é também uma ilha muito grande, e que é um departamento francês importante. Nós temos no confronto, acho que com a Guiana, a Martinica e a Guadalupe as coisas estão bastante calmas. Há revoltas sociais de vez em quando porque as pessoas se sentem um pouco desvalorizadas em relação à realidade central da metrópolis, mas em outras partes, por exemplo, Mayotte, que é uma pequena ilha
que é perto do Golfo Arábico, um pouco mais baixo. Não sei se estão a ver, donc, são as Ilhas Comores, perto da Etiópia, por aí, que também é uma ilha francesa que se tornou um problema porque a migração das ilhas vizinhas é enorme. Não porque o nível de vida é melhor em Mayotte, mas porque é uma plataforma potencial para uma candidatura à migração para a França. E então, todas as ilhas vizinhas, as pessoas deixam as suas ilhas para chegar em Mayotte, então a Mayotte está a tornar-se uma favela gigante. Enquanto houve problemas climáticos recentemente, em que houve destruições e mortes em quantidade absolutamente terríveis. Então a França está de maneira nova, muito contemporânea, muito atual, confrontada outra vez à sua perigeografia, de uma certa forma, e com necessidade de ter respostas políticas em um momento em que o contexto interno, propriamente metropolitano, é péssimo. É um desafio contemporâneo. Mas sobre o que você estava a dizer, em relação ao cinema brasileiro, mas porque o meu trabalho normalmente faço isso em França muito, em Europa, mas é mais trazer filmes de América Latina, de Ásia e de África para a França do que trazer filmes franceses para o estrangeiro. Os 3 continentes, o festival são Ásia, África, América Latina. E o que mais me marcou, você falou de 15, 20 anos, é essa renovação profunda do cinema brasileiro dos 20 últimos anos, que para mim é uma coisa um pouco inédita, que se fala de maneira ideológica ou histórica, acho que está acompanhando um processo político da evolução do país e para mim a primeira impulsão dada a essa renovação foi logo seguindo a primeira eleição de Lula. Sim. É óbvio. É óbvio. Não somente no cinema, na cultura, mas na própria educação. Sim. Né? Não justifica ou explica tudo, mas de repente, em 2, 3, 4, 5 anos, foi um processo bastante rápido. O eixo Rio-São Paulo foi um pouco destabilizado por filmes vindos em número de Belo Horizonte, do Recife, Fortaleza, outras cidades importantes do país, enquanto não tínhamos visto filmes ambiciosos, novos, feitos por jovens realizadores, chegando dessas zonas desde uma boa dezena de anos. E uma dezena é uma avaliação bastante razoável, por muito mais, acho eu. E então falava de um Brasil mais diverso. Cada um tinha uma relação com o seu próprio território, a identidade cultural do seu estado, etc., que era muito forte, até a própria língua, de vez em quando, e dava uma expressividade ao Brasil que dava eco a uma cultura que me parecia muito viva. Enquanto os filmes estavam produzidos todos de maneira completamente diferente de um lado para o outro. Os modelos eram surgindo a este momento, claro, com apoios públicos em certos casos, mas não para todos. E vimos muito mais filmes brasileiros entrar nos grandes festivais internacionais, europeus principalmente, a partir deste momento. E com uma regularidade inédita. Até em Cannes, quando não havia filmes brasileiros desde 20 anos quase. Esse processo foi bastante alterado há uns anos atrás. O suspendido, em que esses modelos estavam um pouco enfraquecidos pela falta de apoio público em certos casos. O problema maior eu estou a falar à distância e sem um conhecimento com pormenores
da situação aqui no Brasil é que o mais difícil, e a sala aqui é um lugar extremamente precioso, por isso, é a divulgação do cinema brasileiro no próprio território brasileiro. Há mostras, festivais em número no Brasil, mas às vezes a única maneira, ou a maneira principal, de encontrar-se com os filmes e com os cineastas e de entrar de maneira mais íntima na fabricação dos filmes, porque a distribuição não funciona propriamente, ou funciona de maneira que não satisfaz o número de filmes e a diversidade desses filmes. Hoje acho que a produção funciona bem, a distribuição é uma parte um pouco fraquinha ainda, acho que foram questões que levei nos últimos dias de uma cidade para outra, encontrando cineastas ou produtores no Rio, principalmente, o que funciona em França, por exemplo, tomo o exemplo do Alain Gomis, Alice Diop e Ladjli, 3 dos cineastas representantes. O Ladj pertence desde o início a um pequeno coletivo que se chama Courtrajmé. Trajmé é o contrário de métrage. Em França, os jovens têm tendência a falar verlan. Nesse coletivo, a primeira iniciativa é fazer com que primeiras curtas-metragens emerjam. Depois, 3 ou 4 cineastas ligados a esse coletivo tornaram-se cineastas de alto foco comercial. Mas não deixaram ou abandonaram os principais iniciais por continuar a encorajar a ser empenhado numa escola, numa formação em que jovens dos subúrbios ensaiam a realização ou outras coisas dentro do cinema. O Ladj, ele próprio, abriu 2 laboratórios Courtrajmé em África, um no Senegal, país dos seus pais, e outro agora no Congo. Alain Gomis tem exatamente a mesma coisa. Nasceu em França, de uma mãe francesa e de um pai senegalês, tornou-se para mim um dos cineastas mais importantes da sua geração em França, e uma pessoa que não pertence ao cinema francês parisiense. É de Paris, quando está em França está sempre em Paris, mas onde é que está o Alain? Ninguém sabe. Então voa à sua própria maneira e formula e colabora com pessoas que entendem perfeitamente qual é o seu projeto de cinema. E desenvolveu também um laboratório que se chama Yenenga, em Dakar, no Grand Dakar, que é um dos bairros mais pobres da capital senegalesa, e entre favelas e habitações públicas das classes mais pobres. E havia um prédio desafectado que a Câmara já não usava há 10 anos, estava em ruim mesmo. Agora, neste lugar, eu fui lá passar uns dias com ele no mês de junho, é inacreditável. Transformou todo o prédio, com o apoio dos habitantes das favelas, etc. Porque haver um centro de cinema inovador e aqui mesmo, neste lugar da cidade, era uma utopia total. Então toda a gente participou. A povoação vinha, pintaram as paredes, renovaram as janelas, etc. E ela procurou dinheiro no estrangeiro e no Senegal para financiar. Agora tem uma pequena sala de cinema, um estúdio de mixagem, um estúdio de pós-produção, 5 mesas de montagens, um terraço, 3 escritórios, um laboratório de roteiro e treina 25 pessoas por 2 anos. Os 25 formados treinam os seguintes, etc. A fórmula é absolutamente bestial. Os filmes que saem daí são fabulosos. Então, a lista também anima quando pode, porque acho que está cada vez mais ocupado.
talheres para roteiristas ou corta-metragens nos subúrbios. Ela já fez várias vezes essas coisas. Então, esse empenho inicial, apesar de cada um deles se ter tornado uma cara do cinema francês, nunca fiz que eles desviaram. A única pessoa que, para mim, é mais singular é o Rabat Merzamech, porque Rabat é, não sei, ele podia ter vindo talvez, mas bom, vai filmar em Argélia ou já está a filmar em Argélia, mas o Rabat é a sua presença é um acontecimento e cada vez que vai apresentar o filme o gajo começa a falar, nunca sabe quando você vai terminar, torna-se um tipo de slam interminável de 1 hora, que é uma performance em si própria, às vezes mais longa do que o próprio filme. Mas os filmes são assim, um cineasta mais singular, acho que é a pessoa que, em termos sociais, culturais e políticos, tem uma das percepções mais agudas do que nos está acontecendo hoje em dia. Ele já fez um filme há 3, 4 anos atrás, acho que agora são 5, se não me engano, que se chama Terminal Sud, que não é o seu melhor filme, mas aponta a hipótese de uma guerra civil em França. E eu sonhei, ou tive pesadelos várias vezes, de uma guerra civil no próprio país. A única pessoa que conseguiu pôr imagens nos meus piores pesadelos, eu fiquei. É o Rabat. E ele tem faz filmes que são prototipos. Não pertencem a nenhum gênero, não respondem a nenhuma estética referenciada, pode passar de uma para outra, desviar no meio do filme, ter tonalidades muito irônicas e 2 minutos depois de uma brutalidade e de uma amargura sem comparação no cinema francês, é muito impressionante. E isto não é... O Rabat não quer fazer filmes perfeitos. A procura não é de desafiar as normas estéticas muito elevadas do cinema de autor de Paris. É só criar a sua própria trajetória. É uma das mais singulares do cinema francês hoje em dia. Então, acho que está muito ligado a coisas também que posso sentir do que se tornou o cinema brasileiro contemporâneo. Os filmes do Guto Parente não são nada parecidos aos filmes do Adirley, que não são nada parecidos ao filme do Kleber, que não são o coletivo dos filmes plásticos, André Vaz de Oliveira, essa gente que eu gosto muito. E essas singularidades devem ser a única maneira de... E isto é muito importante, porque os filmes dos cineastas que estou a nomear no cinema francês são vistos pelos franceses. As pessoas vão ver esses filmes, têm acesso a 100, 250 telas no país. E estão nos ecrãs, às vezes, por 2 meses. Às vezes mais. Saint-Omer, a primeira ficção de Alice, que concorreu para os Oscars representando a França, ficou nas telas durante 3 meses e meio. Então, toda a gente que queria, mas com a promoção, etc., finalmente, um público muito mais largo chegou a encontrar essas obras que são bastante singulares e que são muito contemporâneas e dialogam, cada uma à sua maneira, com o seu presente, não como reflexo da realidade, como pensamento ativo, narrativo, que se pode contar de nós, que se pode representar de nós, mas é singular. E acho que muitas vezes cineastas brasileiros dizem aqui os nossos filmes saem. E acho que eu estou a ver, conheço bastante bem, não tudo, mas uma boa parte da produção contemporânea brasileira
dessa parte do cinema brasileiro e acho que esse filme merecia mais lugares como o Cine Brasília do que ficar eles próprios, de uma certa maneira, à margem dos circuitos de distribuição, que por, não sei, 60%, 70% estão ocupados pelo cinema americano, que entrou na sua época mais péssima do ponto de vista criativo, porque os filmes são por 80%. Bom, não vou dizer palavras nenhumas porque eu não consigo ficar a ver esses filmes. Eu acho que você foi por alguns outros caminhos que eu queria... Não sei se eu queria entrar para a gente pensar na difusão, mas eu acho que eu vou voltar, porque eu queria falar um pouco sobre as imagens desse filme que a gente acabou de ver, até para a gente poder também estender para outras pessoas também, para a gente trocar uma ideia, pode ser? Mas, enfim, acho que a gente tem uma grande... Antes de falar, acho que cinema nacional tem uma grande questão com a sua difusão. Historicamente falando, acho que a gente olhou muito para fomentar, né, a produção em termos de política pública, e pouco se pensou política pública e estratégias para a gente pensar a difusão, né? Então, não só festivais, mas a ocupação das telas do Brasil, né, com a produção nacional, essa é uma grande problemática mesmo. Mas, enfim, eu acho que aí já dá uma outra conversa. Eu vou voltar para o filme e para a gente pensar um pouco mais o corpo, né? Eu ia falar das imagens que eu mais gosto desse filme e trazer duas pesquisadoras negras, e eu vou até ler para não parecer um pouco leviano, assim, com as falas delas, são muito importantes para o cinema negro também. Mas eu gosto do começo do filme, quando tem as duas cenas do futebol, que é uma à noite, depois já corta e já estão jogando já no dia, né? E aí a gente mostra a relação desses jovens e, de certa forma, é a segunda vez que apresenta-se novamente Merrick, né? Antes é apresentado com a avó dele, e a avó dele é apresentada. E, enfim, antes a gente tem também, assim como tem nos filmes eu não sei como fala, clichê. Tem um curta e tem um longa. No curta que parece as imagens de arquivo, sim? Sim. Aqui também esse filme começa com as imagens de arquivo desse evento que é trágico, como em clichê também. E em outras partes do filme também. E enfim, eu acho que o filme fala sobre a memória, mas aí voltando para a cena do futebol, eu vou voltar a falar da memória. E aí, logo em seguida, anoitece e o Merrick está com moradores ali daquele bairro que estão lembrando, perguntando, falando que você é filho, você é neto e você é sobrinho dessas pessoas, né, que são os personagens principais e que, enfim, são familiares do diretor, né? E aí, a partir dali, eu acho que o filme vai trazendo uma coisa que Beatriz Nascimento, que é uma autora de cinema negro, e a Leda Maria Martins, também uma outra autora de cinema negro aqui do Brasil, vão evocar, que é essa expressão do cinema quilombo, porque aí eu acho que o filme traz essa relação do quilombo, né, naquele bairro, que curiosamente, eu não sei, Mon Lucas é por conta do Lucas? Ou já tinha esse nome antes, o nome do bairro? Não, acho que não. Não, né? Enfim, foi então, como é que se fala? Uma coincidência. E aí, esses autores vão falar de um corpo-memória, e, enfim, eu vou até mais ou menos trazê-las aqui, né? A Leda vai trazer uma reflexão do corpo como memória, onde o gesto e a oralidade são inscrições do tempo e da história.
especialmente nas culturas afrodiaspóricas, que eu acho que são bem pungentes e importantes a gente ressaltar para os filmes, né, por conta, enfim, dessas migrações que vão acontecendo na França. E a Beatriz Nascimento, ela vai lembrar que o corpo negro é território de si, em si, extensão da terra e da ancestralidade. E aí eu penso muito no lugar da mãe, da memória, porque é um filme também que vai falar sobre dor o tempo todo, né? E do perdão. Acho que no final do filme tem até uma certa redenção, não só no diálogo dela com o neto dentro do carro, e no final do filme com a trilha, né, com a banda sonora, que abre uma trilha que remete a um pouco um sentimento, né, de continuidade, enfim, de ternura. Mas ali está muito inscrito, né? O filme tem essa inscrição, e os outros filmes também trazem essa inscrição da violência, claro. E quando... Que, de qualquer modo, uma violência de classe. Que sim, com certeza, o tempo todo. Não só nesse filme, como nos outros. Aí, nos filmes do evento de Clichy, que eu não conhecia, fui conhecer através dos filmes, foi em 2005, né? Onde morrem esses 2 jovens eletrocutados. E aí, a partir desse evento, tem um grande levante, né, desses corpos, desses sujeitos. Aí aparece o Sarkozy, enfim. Esses motins foram no país inteiro. Foi no país inteiro. Foi no país inteiro. Mas por conta desse acontecimento do território, né? Eu vou finalizar, eu te passo. E aconteceu outra vez há 1 ano e meio, em que 150 subúrbios em França arderam ao mesmo tempo, depois de uma matança de um polícia ao miúdo que estava parado no seu carro. Sim. E aí eles fugiram, enfim, né? Aí eu vou finalizar então, porque aí você conta mais assim, sobre esse... Enfim, porque é um acontecimento que faz com que haja uma produção cinematográfica, e esses filmes, eles, diferente de alguns filmes periféricos, assim, quando a gente está falando de periferia, eu não queria nem falar de filmes periféricos nessa chave, né? Enfim, mas para não encarcerar, porque existe uma complexidade e uma diversidade de filmes feitos, realizados por e na periferia, né? Mas especificamente esse que tem a ver com esse incidente Clichy, eles têm uma pegada muito documental, né? Tem uma narração ali, quase como se fossem reportagens, e eles colocam a montagem, né, traz essas imagens, também são imagens de arquivo, jornalísticas, né, que, enfim, penso que esses filmes e alguns outros trazem uma denúncia muito grande, e eu acho que tem a ver com esse momento histórico que acontece no país inteiro, né, da violência policial, que é tão comum para a gente aqui, quando a gente vê nos jornais, né, a violência policial, enfim, a violência dos policiais, do aparato policial nas periferias. E eu acho que do lado de cá acontece de outra forma, assim, trazendo uma questão mais poética, deflagrada. E aqui do lado da França, digamos assim, dessa mostra, eu vejo muito mais, digamos, não dentro da chave da literalidade, mas de um documentário muito mais... como posso dizer? Enfim, de uma forma mais direta para denunciar. E aí, curiosamente, eu não queria, mas acabei vendo em uns 4 filmes, acho que tem 3 filmes que evocam diretamente o clichê, tem um outro, e mais de uns 5 filmes, inclusive A Esquiva, que é um filme que tem um pano de fundo, claro, né, ainda dentro do subúrbio, mas traz ali um cotidiano de jovens que estão montando mais próximo. Claro, né, são mais próximos, os enquadramentos, você fica mais próximo desses personagens que estão montando espetáculo, mas também tem um conflito de relacionamento entre eles, mas a cena que ela é mais
como é que se fala? Que mais deixa a gente numa inquietude é a cena onde tem a abordagem policial, né? Muito mais do que o conflito que tem do jovem. Do que toda suposta violência que a gente projeta que sobre tá essa ali juventude. implícita, que está no cotidiano, mas essa direta, né? Então, novamente tem uma mensagem direta dessa violência policial. E aí hoje aqui nesse filme, que, né, enfim, que, quando eu tinha assistido em casa eu não tinha visto, mas aqui eu vi porque casa da tela maior, se trata, né, enfim, não é lá na França, mas é França do lado de cá. Tem a violência, tem as desigualdades, tem todas as questões, mas até então eu não tinha visto uma referência à violência policial. Aí hoje eu vi grafitado, fuck policy, estava grafitado numa das paredes onde a câmera passa, né? Enfim, eu nem sei, assim, eu tinha tantas outras coisas assim sim. que eu queria dizer especificamente, mas aí eu vou finalizar mesmo. Sim. Que eu acho que na França, por essas imagens que nós vimos durante a semana que termina amanhã, né, o subúrbio ele vai ser filmado sobretudo como esse problema social, né, uma constante. Você está falando, né, que é como se fosse quase uma guerra civil, né? Enfim, acho que todos os países, pelo menos aqui no sul global, estão passando por guerras civis, enfim, né, enfim, então esse subúrbio da França é pensado assim, sobretudo com esse problema social e como um espaço de violência e segregação, né? Claro que aqui também temos, numa cinematografia também brasileira, periférica, mas a partir das curadorias que eu vejo lá no Recanto do Cinema, dos quais a gente exibe, que os estudantes escolhem junto com os professores, que os estudantes, em sua grande maioria, escolhem, eu vejo uma chave que tem as mãos mesmo e os corpos dessas pessoas negras, indígenas, PCDs, que trazem uma poética, né, e uma relação estético-política e fabulatória que eles estão também pensando num futuro possível, né? Que também há aqui muito também, né? Principalmente hoje também, especificamente com esse filme, e eu acho que com o Sâmia ou Andalúcia, que aí eu vou finalizar mesmo, que quando se pensa um futuro possível, né, é como se estivesse reinventando, redistribuindo um sistema sensível. Eu acho que Rancière, para trazer aqui um autor francês, ele pensa, né, isso é o fabular, né, que é esse corpo que não estava presente, o corpo ausente das narrativas e das hegemonias que agora passou a construir, né, a se colocar. Ele está buscando não só a chave da violência direta, mas sim repensar e fabular, né? Acho que é isso. Acho interessante porque também me faz pensar uma outra comparação. Tomando como ponto de partida o filme do Maurice Pialat, que também é ligado ao mesmo momento a um outro filme que se chama Les Enfants des Courants d'Air, e uma sequência deste filme entra no filme do Jean-Pierre Thorne, que é um filme sobre as favelas do norte de Paris, no fim dos anos 50, onde a maioria das pessoas eram migrantes italianos, portugueses e norte-africanos, mas barracas que ardavam cada 3 semanas, era reconstruir outra vez, porque essas pessoas estavam a viver em barracas, mas estavam a construir os prédios em que iam viver 10 anos depois. Esses prédios não eram guetos, se tornaram tipo guetos mais tarde, por isolamento social, econômico, etc. A maneira de arrumar as pessoas em casas apropriadas para cada um deles. Mas se retornamos ao início dos anos 60, a culta nouvelle vague francesa nunca se interessou por isso. Se passamos do outro lado da fronteira, o Pasolini
Os primeiros filmes do Pasolini estão a tocar todos sobre os subúrbios, os bairros populares italianos de então. É assim, muito interessante. A Nouvelle Vague francesa não era a única política, era do autor. Não quer dizer que os filmes são maus, hein? Não vou cuspir sobre Truffaut, ainda menos Godard, etc. Godard fez o trabalho um pouco mais tarde, se tornou político bastante rapidamente, e até todos os filmes de Godard, incluído Breathless, etc., foram proibidos a menores de 18 anos, sem exceção nenhuma. Mas o Pasolini, heredor do neorrealismo, saiu desses esquemas de representação, mas procurou retratar essas transformações urbanas da periferia de Roma, pela maioria, como se representa uma figura do povo. Em 46, 47, 48, muitos fizeram isso, mas num momento, na temporada da história italiana, em que era muito chamativo, é uma situação de urgência, é um cinema muito direto. Pasolini escolheu uma voz em que procurava também exprimir uma poesia do povo, da sua língua, da sua maneira de se relacionar com o espaço, de ser camponês numa periferia urbana, porque as pessoas vinham do campo e a maioria deles eram iliterados, analfabetos. Chegavam na cidade a viver em prédios, não conheciam prédios nenhuns, e aqui levavam a sua cultura local. No caso da família do Pasolini, que nunca morou nesse tipo de prédio, mas encontrou muita gente do Frioul, a região original da sua mãe, de origem de sua mãe. Então estava a ver como essa cultura popular italiana se reformulava em condições topográficas, sociológicas e políticas diferentes, que era o início do dito miraculo econômico italiano, que não era nada. Pasolini estava a mostrar precisamente que não havia miraculo, era um novo sistema de alienação, que era um prolongamento do fascismo italiano. Foi sempre a posição do Pasolini, até o fim. Godard fez essa demonstração muito mais tarde, de maneira diferente, porque, em paralelo desses primeiros filmes, ele tinha um outro ponto de vista, que isto não é muito exprimido do lado do Pasolini, mas podemos aproximar os dois, filmando as classes populares francesas, e estudantes incluídos, porque foi um grande assunto de Godard, mostrava que a sociedade de consumo estava a trazer uma generalização do sistema de prostituição, que tornavam todo o operário, a mulher de casa, o espectador da televisão, como uma prostituta, que era uma cidadanização geral dos corpos, das almas, dos desejos, etc., em que a única coisa que se podia desejar era o produto. Afinal de contas, o Godard mostrou muito acima que o produto se tornava a pessoa em si. Que é uma questão muito contemporânea com as novas tecnologias, os dados, etc. Mas isso era já uma questão no meio dos anos 60. Não é o caso do filme de Jean-Pierre Thorme, está também citado deux ou trois choses que je sais dele, um filme de Godard de 66, 67, que era um ano precedente da sua partida para o Maquis, porque saiu completamente do esquema do sistema tradicional. Aproveitou uma última vez de dinheiro para fazer esse filme. Fiz um filme Madinho S.A. e deux ou trois choses que je sais dele exatamente ao mesmo tempo. De um lado, um filme Nouvelle Vague, como tinha feito tanto, mas estava a cuspir em seu próprio trabalho, e outro estava a contar como esses prédios estavam a configuração do inferno do que iam se tornar daqui a 10 anos, mas com uma coisa visionária do inferno que estávamos a construir a porta aberta da cidade, verdadeiramente. Então, essa questão de centralidade
periferia tem muito a ver não só com a topografia ou geografia, mas a maneira do próprio cineasta de sair, de uma maneira de olhar para as coisas, de mudar o ponto de vista, de pôr o cinema em si em questão, como arte de representação, porque o cinema faz uma imagem da realidade bastante fiável, e só hoje em dia ligar a câmera e parece a realidade. Mas isto não é nem o fim, nem o ponto de partida. Tem que haver alguém atrás da câmera para ativar as coisas. E o cinema francês foi sempre assim partilhado entre uma aproximação muito direta das coisas e uma distanciação narrativa, filosófica, estética bastante ampla. E se o cinema se torna, os dois filmes do Ladjli e Alice são os primeiros dele. Não tinham experiência nenhuma do cinema, ou tão pouca que é uma coisa muito instintiva. Mas também está ligado para mim a uma cultura francesa muito popular, porque sabe, os franceses gostam, como toda a gente, de ter lazeres. Mas um dos lazeres preferidos dos franceses é manifestar. E um mês sem manifestação começa a ser um pouco longo. E a minha cidade, em Norte, por exemplo, há 3 manifestações por semana, mais ou menos. Hoje em dia, uma por dia por Gaza, todos os dias. E isto desde 3 ou 4 meses, enquanto está completamente proibido, sem autorização, as pessoas todos os dias deixam a rua para Gaza, e sem parar. Mas houve um exemplo mais famoso recente da cidade, foi a construção do novo aeroporto de Nantes, que finalmente parou, mas deixaram na rua todos os sábados durante 5 anos. Até o governo abandonar. E temos quando acontece uma coisa, a primeira, e não tem a ver com os telemóveis, o facto que podemos filmar imediatamente, etc. Acho que essa cultura de uma coisa direta, frontal, é também um pouco francesa e muito ligada a uma herança de 68. Que continua a ser. Sim, sim. Não sou o que queria fazer pergunta, não. Queria saber se alguém quer interagir ali. Bom, parabéns pelo filme, né? Eu gostaria só de registrar uma parte do filme do menino que faz um diálogo com a avó, e é um menino francês, né? Apresenta uma educação, uma opinião no momento, que eu fiz um paralelo com Amor Líquido ou Modernidade Líquida de Bauman. Ele faz uma análise interessante, né, sobre as redes sociais, e os fatos sociais do filme são relativamente estáveis e atuais, né, como utilizar o celular. Chama atenção essa opinião do menino que foi crítica, assim, ou seja, nós vivemos esse mundo virtual, essa cybercultura, mas ele manifesta essa competência, né, de não se deixar levar, ou seja, o virtual existe, mas ele não deve dominar toda a nossa vida, né? Há muito lá fora, muitas atividades humanas muito diversas, né? Então fiz esse paralelo com a modernidade líquida do Bauman, do ponto de vista sociológico, né? Onde ele tece uma crítica, né, sobre como estão as nossas amizades, né? E se questionar, né, professor, como está a educação do Brasil, né? Como os meninos brasileiros e as meninas brasileiras estão pensando criticamente sobre o mundo virtual, né? Sobre a cybercultura.
se nós estamos deixando esses fatos sociais se tornarem absolutos na nossa vida, ou nós estamos vivenciando gêneros textuais, a vida lá fora, não tornando absoluto, né, o mundo virtual, mas vivenciando esse mundo como mais uma das possibilidades, né, e não como única possibilidade. Então, só queria frisar essa cena específica do menino. Gostei muito, parabéns, né, a educação da França, muito importante para nós. Acho que os meninos em França não devem ser muito diferentes dos brasileiros e de todos os outros. Têm sempre o telemóvel na mão, estão agarrados a Snapchat e não sei o que mais. Mas aqui, em relação a que você disse, acho que o Melrick reencontrar através da Guiana, da figura do tio, do seu amigo, da avó, uma maneira de se reconectar com as coisas de maneira muito mais concreta, física, uma cultura, a música, o desporto, em que ele disse a um momento, avó, se podíamos encontrar uma solução para eu não regressar para a França, e diz um momento a seus amigos, então como é que é viver em Paris? E a resposta é chato, é muito chato. Há outro momento que eu adoro no filme é quando ele está a comunicar com os seus dois amigos ficados em Paris. Um dos miúdos é de origem argelina, o outro vem, não me lembro, de Burkina Faso, pouco importa, de um país subsaarâneo. E a única coisa é diz, vocês vão de férias para a Argélia, a internet em Argélia, sinceramente, e não falamos do Burkina Faso. Então, sabem que vão... Mas a última palavra da conversa, nós vemos daqui a pouco. E a ideia do regresso à França e de concretamente os seus amigos, e não só através dos meios de comunicação ou da tecnologia. Então, não sei se o Melrick já leva alguma crítica pessoal, mas em função das situações em que ele está posto, tem uma reação adaptada ao seu meio, que é uma prova de maturidade. E o filme também conta, através do discurso da sua avó, sobre esse drama que ela tem que carregar há anos, passo a passo. Primeiro, ela fala da potencial namorada do Melrick, etc. E ele abre-se a ela muito mais do que a sua própria mãe, provavelmente, porque a distância permite também, e essa intimidade com a sua avó num momento privilegiado. A distância da França também é a minha avózinha, é minha este momento. E então esse diálogo é possível, e ela sabe disso, porque ela é muito impressionante. A mulher ela emociona-me de maneira muito profunda. E até levar esse discurso aproveitando do carro para contar uma história que se passa num parque de estacionamento, um lugar de imobilidade potencial. Levando o carro, ela conta o que era capaz de fazer e que ele não fez, finalmente. A pessoa que matou o seu filho. O Melrick está atrás no carro, então é todo um jogo de espaço e posicionamento das personagens, porque ela leva a sua palavra para frente, mas está a transmitir ao Melrick, que está atrás dela, uma história para que ele la levasse para... É ao redor dessa história, mas também é ao redor da trajetória íntima que esse drama a levou durante anos. Como contar isso? E acho que foi sempre uma pergunta para ela, que vai resolvendo em movimento dentro dessa trajetória com ela, a dizer,
acho que é o bom momento, é o momento apropriado para eu te transmitir o que foi a minha experiência até esta situação extrema em que fui submissa, porque é realmente isso, confrontada. Para este momento é filmado com uma economia, mas uma precisão assim, acho Sim, sim, claro. Não só vocês que falam. Só fazer um parênteses nessa cena. Está gravando? Nem precisa, eu falo alto. Que eu acho interessantíssimo é que no final ela pergunta: tu compreendeste? E ele compreendeu. O não à violência, que a violência não só traz mais violência, que é a mensagem que lá na frente também aparece várias vezes, né? Eu quero me vingar, todo mundo quer se vingar, se não se sente pela injustiça, né? Mas que a violência só gera violência, enfim. E queria só fazer um comentário, porque eu preciso ir embora, peço desculpas. Para mim, uma das cenas que mais me tocou foi quando ele define o que é a Guiana. O personagem do amigo, né? Que também carrega no coração a dor brutal de ter perdido violentamente o melhor amigo, e como ele define quem não sabe o que é a Guiana, o que ele queria falar sobre a Guiana. E a descrição que ele faz é belíssima. Eu, quase chorei, e é muito bonito o que ele fala. E é isso, né? A pureza de um país que se transforma pela violência, pela história colonial, enfim. E eles ainda são uma colônia, isso aparece também, nós ainda somos uma colônia. Quer dizer, então as coisas não mudaram, só mudaram para pior, né? Porque ficou violento, porque tem as gangues, enfim. O que os jovens, qual é o futuro que tem esses jovens lá? Qual é a perspectiva se eles ainda são uma colônia da França? É isso. Especificamente em relação à Guiana, mas às vezes é igual com a Guadalupe ou a Martinica, os representantes políticos franceses se movimentam para lá só quando as pessoas manifestam e que leva a dramas. No resto do tempo estão a controlar o que te passa aqui. Estão a precisar. Isto vai ser uma fase crítica. Se não fazemos nada, vamos levar com as duas ilhas, então, para 500 milhões de euros. Isso não soluciona absolutamente nada, mas apaga o fogo. E é a única maneira a única visão política supostamente para solucionar os problemas, enquanto os problemas são identificados já há não sei quantos anos. Bom, é a mesma coisa na metrópolis, e que as soluções não são nunca são proporcionadas nem adequadas. Então, às vezes, as coisas podem solucionar com 50 milhões, mas só para mostrar uma atenção, desblocar assim, de repente, quando não há dinheiro nenhum, porque já é complicado, 300 milhões, agora cala a boca. E assim com a Guiana e a Martinica, hoje em dia, Mayotte é outro problema, a Réunion, essa administração distante, faz com que na Nova Caledônia, que tem muito mais recursos, está a pedir a sua independência. E acho que vai chegar a ter a sua independência rapidamente, mas isto é realmente do outro lado da Terra. É o lugar mais distanciado no mundo da metrópole francesa. Então, não sei se faz... É por razões geopolíticas e estratégicas que mantemos a mão sobre essa parte da Oceânia e mais nada. São oficialmente não colônias, são províncias ou departamentos franceses, mas na realidade é mais complexo. Bem, acho que a gente já está chegando ao fim. O Alex acabou ficando sem microfone. Pensava que era até às 4 da manhã. Enganei? Não podemos. Não estou brincando. Mas se vocês tiverem considerações finais para a gente amarrar e encerrar aqui esse raciocínio.
não sei, muito obrigado. E acho que temos que continuar a trocar ideias mais tarde. Na verdade, eu só queria agradecer assim, esse espaço de fala e de debate, de aprendizado aqui. Agradecer mais uma vez aqui Cine Brasília, em nome da Dani Marinho. E também aqui o colega de mesa. E é isso, boa noite. E obrigado a todos pelo acolhimento. Toda a equipa. Merci.